Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, hoje nós estamos no segundo domingo do mês, domingo da família dizimista, família que não é egoísta, família que estende a mão. E quando a gente ama, a gente veste a camisa, não é a camiseta, a camisa, mas a gente veste a causa. E o dizimista é aquele que assume a causa. E isso é motivo de alegria, no domingo da alegria, porque hoje é o terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria na liturgia. E hoje, no Domingo da Alegria, a gente começa a vislumbrar os presépios, o Domingo da Alegria. No Domingo da Alegria também é permitido, de acordo com a liturgia, a cor do Advento é roxo, predominante, mas é permitido que se use o rósea também, cor da alegria, é uma opção para motivar, e a vela hoje acendida é rósea, Domingo da Alegria. Mas qual alegria? Dom Helder Câmara dizia a seguinte frase: a tristeza é uma doença do diabo. E a gente precisa entender que a pior doença é a tristeza, que corrói a alma, que corrói os sonhos. Mas a pior doença é aquela que você não sabe que tem, porque aí você não trata. E aí, como eu quero dizer, qual que é o maior perigo? Você ser uma pessoa triste e não saber. Porque como dizia o Padre Léo, euforia não é alegria. E às vezes nós entramos nas coisas que entramos porque não somos alegres e não sabemos. Mas às vezes nós disfarçamos, porque através de algum prazer, de alguma bebida, alguma comida, alguma droga, alguma corrupção, alguma coisa, temos a sensação que somos alegres. E por isso que às vezes entramos em caminhos que não queremos, porque não somos alegres e não sabemos. Falta a alegria verdadeira. E mais, a euforia não é alegria. A euforia é um barulho de fora que te agita. É igual o ritmo de música. Se você pega, você acompanha, mas não quer dizer que está em você. E como dizia o Padre Léo, uma frase forte: a verdadeira alegria é aquela que permanece depois que todo o barulho se foi. Aí eu quero ver quem realmente é alegre. Poucos permanecem depois que todo o barulho se foi. A verdadeira alegria é aquela que permanece até na tragédia. É a alegria de Deus. Mas como possível isso? Sim. A verdadeira alegria é aquela que permanece até na solidão. Inclusive, não tem ninguém, como dizia Bento XVI, ninguém que possa ser maduro 100% se não experimentar a sua intransferível e absoluta solidão. Mesmo casado, rodeado de gente, trabalhando com gente o dia inteiro, dormindo do lado de alguém, ninguém vai dar o último suspiro no seu lugar, ninguém nasceu no seu lugar, ninguém está na sua alma. E é essa solidão que você tem que experimentar. Não é ser um ser solitário, mas a solidão. Perceber que você, em si, se enfrentar, se encarar, perceber-se. Não adianta o que os outros falam. Na minha alma quem fala sou eu. E é aí que você tem que descobrir se você é alegre. E por que o mundo de hoje é barulhento? Porque tem medo do silêncio. Porque o silêncio diz se você é triste ou não. E você tem medo às vezes. Eu tenho medo de encarar a minha tristeza. Aí eu posso fugir da minha tristeza nas coisas que eu já disse. Mas ainda é preciso deixar claro: a euforia é aquilo que vem de fora e que passa. Um exemplo: vivemos agora as lágrimas da Copa. Aquele dia contra a Coreia, sorrimos até os dentes. No primeiro tempo já tinha acabado o jogo. Euforia. E o Galvão que diga, coitado. Quando vê, como dizia ele, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Isso ele falou em 98 contra a França, mas dessa vez ele não falou isso. Eu lembro até hoje. Então, acabou a alegria. Não era alegria, era euforia. Passou logo. É igual você também está num show e você ama aquele artista, aí você empolga, você acompanha e canta todas. Mas às vezes eu até me incomodo um pouco com esse estilo que ficou implantado em mim,
Vou também em shows bons, que eu goste. Shows, claro, qual que é o problema? O bom cristão tem que estar em toda parte e saber se comportar. Mas aí, às vezes, vem aquela automático de ver uma pessoa quando está aparecendo demais e pensar assim: será que essa pessoa é alegre ou será que essa pessoa está fugindo, fingindo que é alegre? Será que essa pessoa é alegre ou qual será a ferida dessa pessoa? E na maioria das vezes ela tem. Às vezes ela chora e ninguém vê, mas ali ela é o mais empolgado, às vezes é o mais ferido. Não que está errado, mas às vezes é uma euforia que está distraindo um pouco ele. Não está errado, só estou fazendo aqui um diagnóstico. Isso não quer dizer que é alegria, mas eu ainda posso estar fazendo uma grande festa com os amigos, num momento especial, e aí eu posso estar cheio ali naquele momento de agitação, mas não quer dizer que eu seja alegre. Eu posso estar na escola de samba a semana inteira, o carnaval, aí é uma beleza. E enquanto o barulho está ali, eu sou alegre. Mas quando você encara a sua absoluta e intransferível solidão, não adianta você fugir disso. Casado ou não, solteiro ou não, você tem solidão e precisa vivê-la e amá-la bem. E olha que o Bento XVI é fera para falar disso. Na idade que ele está esperando o Senhor, esperando a morte, inteiro. Experimenta a solidão, porque nessa hora, num dia na sua vida, essa hora é só você mesmo. Mesmo que você esteja acompanhado, mas você precisa estar inteiro. E quando ele fala de solidão, o cara tem moral para falar de solidão. Tem moral. Não é ser solitário, abandonado. Estou falando solidão, ser uma pessoa que não transfere para os outros o que você tem que responder na sua alma. E tem hora que você fala, o outro me consola. Tem hora que nada te consola. Tem hora que você tem que se encarar e falar, não, eu tenho que ver o que está em mim, os meus valores, em quem eu acredito, eu tenho que erguer a cabeça. Porque às vezes o outro pode falar 1000 vezes na sua cabeça. Se você não se dá bem com você, o conselho entra aqui, sai aqui, não adianta nada. Fala, você continua, você não resolve. Você precisa encarar a sua solidão para você conseguir erguer a cabeça. Senão, mesmo que o outro fale, consolação só chega se o outro se deixar ser consolado. Senão não adianta nada o outro falar. Tem uma coisa que é só você que resolve, uma chavinha aí, que é só sua. Mesmo que você esteja acompanhado o tempo inteiro de alguém. Aliás, já diz o poeta, a pior solidão é a solidão acompanhada. Quando você se sente só, mesmo estando acompanhado. Quando você se sente só, estando só, fazer o quê? Ainda, mas quando você se sente só, mesmo estando acompanhado, dói mais. Dói. Muito. E olha que muita gente vive esse drama. Não só casais, mas amigos, companheiros, família, trabalho, acompanhado, mas só. Então nós vemos os exemplos aí das euforias. Então euforia não é alegria, ela vem, ela passa, é de fora. Mas existem as alegrias humanas. Aí não é euforia não, a alegria humana é real, ela é de dentro. Mas também ela tem limite. Vamos dar um exemplo de alegria humana. A alegria já não é mais euforia, como eu disse. Alegria humana. Você fica feliz em saber que vai ser pai, vai ser mãe, você tio, eu já sou. Alegria humana. Você está alegre porque arrumou um namorado, uma namorada que está no seu eixo, no seu estilo. Você conseguiu comprar o carro que tanto sonhou, alegria. Ou passou naquele vestibular suado, sacrificou, competiu e venceu, alegria, está dentro de você. Você conquistou, não é de fora não, está dentro. A alegria que você tem do emprego que você sonhou, a alegria do seu casamento, alegria. Mas nem todo mundo é feliz no casamento, tem gente que sofre traições, fingimento. Nem todo filho é bênção, tem gente que vive um inferno com o filho, e o filho dá um trabalhão danado. Nem todo trabalho é uma bênção, tem gente que trabalha e odeia o trabalho que trabalha. Então, pode ser alegria para uns, mas nem para todos, porque são alegrias humanas. E nós temos a tendência de estar alegre se a família vai bem. Nós temos a tendência de estar alegre se meu filho não der trabalho nenhum, porque somos humanos, nossa alegria depende do ponto que está vivendo. A alegria de Deus, não. Uma vez conquistada, ela permanece. Mesmo na agitação, mesmo na provação, mesmo na desgraça, o que a palavra de Deus está nos mostrando é que a alegria de Deus permanece, mas você tem que buscar encontrar. A pessoa que realmente está
na presença de Deus e descobre. Por que hoje é domingo da alegria? É o domingo que diz o quê? Que o Senhor está próximo. O Senhor está se aproximando. E tem gente que toca terror nos outros. O Senhor está aproximando, como se fosse destruir todo mundo. Tem pessoas que vai falar da vinda de Cristo como se fosse o fim de tudo, destruir todos. Ainda não entenderam? Ainda não viu o que o presépio significa? Ainda não viu a maneira que ele veio, como criança, um refém, frágilzinho, dependendo de uma mãe, senão ele morre de fome. E é ele que vai fuzilar todo mundo e destruir quem presta e quem não presta? Não, o amor não é assim. Definitivamente o amor não é assim. O Senhor está próximo e não é ameaça para ninguém. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é Deus fuzilar os pecadores. Não. A justiça de Deus é que Ele te enxerga como você é. Como dizia Santa Teresinha, um vermezinho. Não que você seja, mas beira um vermezinho. Somos fracos. E na primeira situação de dor a gente trai, cai, foge, corre e vaza. E tenta sobreviver como pode. A pandemia mostrou isso. Vazou todo mundo, pronto. Não adianta. Somos frágeisinhos. E a justiça de Deus não é fuzilar. A justiça de Deus é que no tamanho que Ele é infinitamente maior do que nós, Ele nos enxerga do tamanho que a gente é. Ele não cobra que a gente seja mais do que a gente é, porque a gente é pequeno mesmo. Perto dele nós somos inferior. Mas não precisa ficar a vida inteira acomodado, miserável. Ele chama para crescer. Ele estende a mão para ajudar. Porque senão seria massacre. Quem somos nós perto de Deus? Nada. Deus é Deus. Se Ele fosse justo assim, se ninguém sobrevive, seria um massacre. Deus é perfeito. Mas Ele, sendo perfeito, sabe ver a nossa imperfeição, sem condenar, mas chama para a conversão. E não é frouxo não. Não, tadinho, um coitadinho, então é miserável para fazer o que quer. Não é isso. Não é que você pode fazer o que quer, mas Deus te enxerga como você é e estende a mão. É isso que quer dizer domingo da alegria, o Senhor está próximo. Não é terrorismo, no fim dos tempos para destruir todo mundo. Não é nada disso. E aí, a primeira leitura nos dá uma ordem de comando de exército. Alegrai-vos no Senhor. Não sejais deprimidos. Ânimo, não tenham medo. Ânimo, não tenham medo. Não baixe a cabeça. Aconteça a desgraça que acontecer. Ânimo, ânimo. E mesmo que as coisas sejam terríveis e pareça maior do que o mundo, deixa na mão de Deus. Você quer ser Deus? Não adianta. Mas aconteceu. Aconteceu. É Deus que tem que estar na mão de Deus. Minha avó tinha essa coragem, poderia ser a maior tragédia. No máximo que ela fazia, ela chorava, mas está na mão de Deus, está na mão de Deus. Eu não sou Deus, o que eu vou resolver de uma coisa que não tem jeito? Inclusive tragédias. Não posso fazer nada a não ser confiar, entregar. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Superar as euforias que não são alegrias, deixar de postar fotos fingindo que é feliz e não é, e não se iludir com isso. Deixar também de se iludir muito com as alegrias humanas, porque uma hora está bom, uma hora pode ser que não dê certo, e aí você vai ser destruído? Não. Busca a verdadeira alegria, aquela que Deus disse, aquela que o anjo disse para Maria: alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. A ordem para o cristão é: alegrai-vos. E aí, o interessante é que a maior escola da vida que você pode ter é quando você visita alguns doentes, não são todos. E é interessante que às vezes nós visitantes, nós que visitamos os doentes, aparentemente quem está visitando o doente está com saúde. Quem que é? É o saudável, aparentemente, que visita o doente. E se ele está doente, ele não tem como sair. Então alguém que está com saúde vai lá ver ele, fazer uma caridade. Mas em algumas situações, quando você olha aquela pessoa ali enferma, tem pessoas doentes que, embora estejam doentes, são saudáveis. E embora doentes, são saudáveis e alegres. E tem pessoas que vai visitar o doente que, embora saudável, é doente. E embora saudável, é triste. E não são poucas as vezes que o doente começa a consolar o próprio visitante. Não, meu filho, às vezes acontece, da pessoa morrendo, não pega na mão, confia. Às vezes o inverso acontece. Acontece, o doente dando lição de vida. Por quê? A natureza tirou tudo dele, saúde, companhia, dignidade.
mas às vezes não tirou a alegria e a presença de Deus. Porque dignidade você vai perdendo. O Padre Léo falava, quando ele ficou doente, trocava a fralda, ele ficou mais triste. Eu, quando eu quebrei o braço, eu já assisti, se vivi situação que eu não imaginava. Quando eu quebrei um braço, bicicleta, não imaginava. Você fica, braço direito, não sabe comer, tem que estar na boca praticamente. Com a mão fica lava tudo, e no começo, como é que faz? Se relar, fez cirurgia, se relar, o braço complica tudo, você corre risco até de... É uma coisa tão simples que de repente você é tão fraquinho que por uma situação você pode morrer, sim. Numa cirurgia, numa complicação que der, como nós somos limitados. Mas então, se nós sabemos que a vida nos espreme de todos os lados, é melhor você estar preparado. E para estar preparado, você precisa estar cheio da alegria que só Deus pode dar. Da alegria que só Deus pode te conceder. E ninguém, como diz o Papa Francisco, o nosso Papa, não deixe que vos roubem a alegria.